Horas e 38 minutos, vamos então aqui dando início, à nossa sabatina com o candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão. Quem é Evandro Leitão? Evandro Leitão é presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e filiado ao PT e também candidato à Prefeitura de Fortaleza nas eleições municipais de 2024. Ele tem como vice em sua chapa Gabriela Aguiar, do PSD, também deputada estadual. O candidato nasceu em Fortaleza no ano de 1967, filho de Wellington Rocha Leitão e Silvia Barreto Leitão. É casado com Cristiane Salles Leitão, idealizadora do Comitê de Responsabilidade Social da Alesse. É formado em Ciências Econômicas pela Universidade de Fortaleza, Unifor, e também em Direito pela Faculdade Integrada do Ceará, FIC. Possui pós-graduação em Gestão Pública pela Secretaria da Administração do Ceará e em Marketing pela Bolsa de Valores Regional. Em 2008, assumiu a presidência do Ceará Sporting Clube, ficando no cargo até 2015. A candidatura contou com fortes negociações desde a desfiliação dele da antiga sigla, o PDT, até o ingresso no PT. Houve ainda disputas internas com a deputada federal Luiziane Lins e depois de partidos aliados sobre qual agremiação ficaria com a vice. A vitória, então, ficou com o PSD. Vamos lá, então, às 8 horas e 40 minutos, dando início à nossa sabatina, 30 minutos de perguntas e respostas. Candidato, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Povo News primeira edição. A minha primeira pergunta vai em direção à estratégia que o PT vem adotando nessas eleições aqui na capital. E eu começo com uma frase do deputado federal José Guimarães, líder do PT na Câmara, frase dita ao povo em junho deste ano. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu sou otimista, acho praticamente impossível nós não colocarmos a candidatura do PT, Evandro Leitão, no segundo turno, pela força que nós temos. Contra quem vai aí é outra história. Eu adoraria que fosse contra o bolsonarista André Fernandes, porque aí faz o confronto nacional político. E as últimas pesquisas, inclusive, mostram que esse desejo do líder do PT, José Guimarães, está se concretizando, candidato. Vocês, em muitas pesquisas, estão aí liderando. Ao mesmo tempo em que, durante os programas do horário eleitoral e também nas suas inserções, a gente vê críticas ao atual prefeito José Sarto, críticas ao candidato ex-deputado Capitão Wagner, mas André Fernandes, de alguma forma, aí, não vem sendo alvo dessas críticas, dessas ponderações. O senhor não acredita que essa é uma estratégia perigosa, digamos assim, porque de alguma forma ajuda um candidato bolsonarista raiz a ir para o segundo turno e a gente sabe que nessa segunda etapa tudo pode acontecer? Essa polarização realmente é um objetivo da sua candidatura aqui em Fortaleza? Muito bom dia. Bom dia, Ítalo. Bom dia, Walter. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo seu programa. Primeiro, é importante a gente dizer que não existe uma estratégia para fazer agressões, acusações ou polarização com A ou com B. De forma nenhuma. O que existe é que nós temos o atual prefeito, que é um parâmetro para que se possa mensurar, para que se possa fazer uma comparação entre o que está posto atualmente pelo atual prefeito e o que nós queremos para os próximos 4 anos. Então, a nossa estratégia é irmos para o segundo turno, independente se é adversário A, B ou C ou D. Não tem essa de escolher adversário. Agora, sem sombra de dúvida, o que a gente percebe muito claramente é que são adversários trocando acusações, trocando farpas toda hora, a todo momento. São acusações muitas vezes levianas, inclusive eu sou alvo de algumas delas. E eu sempre digo que a nossa estratégia maior, além de passar para o segundo turno, obviamente, é nós estarmos sempre apresentando propostas. Nós somos a candidatura que mais propostas, e aí eu digo sempre, propostas execuíveis. Não adianta apresentar propostas que vai acabar com multa, que vai acabar, inclusive, muitas dessas propostas indo de encontro à lei federal. Então, nossas propostas são todas propostas execuíveis, ou seja, propostas possíveis de se implantar, de se implementar, e nós temos, nos mais diversos eixos temáticos, nós temos propostas que efetivamente nós queremos para Fortaleza. Então, essa é a nossa maior estratégia, passar para o segundo turno, independente
de escolher se vai ser com A, com B ou com C. Criticou agora uma das ideias do candidato André Fernandes, né, de anular, de acabar com multas. Queria dar então a oportunidade para o senhor falar para a gente por que André Fernandes não merece ser prefeito de Fortaleza. Olha, eu acredito que para ser prefeito de Fortaleza, você primeiro tem que fazer uma avaliação da história da pessoa, da história do candidato. A história, toda a sua trajetória, suas experiências. Ser prefeito de Fortaleza, a quarta maior capital do país em termos populacionais, mas uma cidade extremamente desigual, com desigualdades sociais cada vez maiores, nós não podemos estar colocando qualquer um, pessoas sem experiência. A história da pessoa tem que ser avaliada. Eu tenho uma história com experiência tanto no Poder Executivo, quando fui 3 anos secretário de Estado de uma pasta importante, que é a pasta da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. Eu estou presidente da Assembleia Legislativa já pelo meu 2º mandato, então tenho experiência também no Legislativo, e essa experiência acumulada, assim como também servidor público, que ingressei na Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará em 1994, através de concurso público. Então, toda essa história. Fortaleza não pode estar à mercê de pessoas que não tenham equilíbrio, que não tenham o mínimo de experiência para governar uma cidade do tamanho da nossa e com tantas desigualdades, com tantos problemas que nós temos. Portanto, é essa a observação que eu faço. Não estou aqui querendo dizer agredir A, B ou C. Pelo contrário, a população é quem deve fazer sua avaliação para saber bem escolher o seu representante, aquele que irá representar legitimamente a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Muito bem, 8h45, candidato Evandro Leitão, então, pontuando que faltaria aí a André Fernandes equilíbrio para ser prefeito de Fortaleza. Quem participa também, experiência. Quem participa também dessa nossa entrevista aqui nos estúdios do Povo News é o diretor de opinião do Grupo Povo, Walter George. Walter, sua pergunta. Bom dia, Jadeu, bom dia, Hilton, bom dia ao candidato Evandro Leitão. Eu queria pegar essa questão das propostas exequíveis. O senhor fez uma crítica rápida a algumas das propostas do André Fernandes, de acabar com multas para isso e para aquilo. O senhor tem uma proposta, tem um compromisso de, como uma das primeiras medidas que vai adotar, acabar com a taxa do lixo. Bom, mas isso, a taxa do lixo, compõe uma ideia que está estabelecida dentro do marco legal de saneamento, que existem metas a serem cumpridas pelas gestões municipais, até 2030 e alguma coisa, que é de universalizar o serviço, né, de esgoto, água, essas coisas todas, resíduos sólidos. E a taxa do lixo veio nesse contexto. Inclusive, ela é quase que as gestões são obrigadas ou a implantar a taxa do lixo, ou então a justificar porque é que não precisa implantar. O senhor tem esse cálculo de quanto impactaria na receita do município extinguir a taxa do lixo, como está prometido como uma das primeiras medidas do senhor caso eleito? O senhor sabe qual seria o impacto disso? E como é que seria possível contemplar a necessidade de universalizar sem comprometer as metas, abrindo mão dessa receita? Bem, primeiro a gente tem que restabelecer a verdade. O marco legal não obriga o prefeito, ou não obrigava na época, o prefeito a criar uma taxa. Isso não existe. O que o marco legal diz, o que a lei diz é de que o município tem que ter sustentabilidade econômica. Isso, tem que justificar porque que abre mão da receita, da taxa. Abrir mão não é abrir mão da receita, você só abre mão de algo, você só abre mão de algo que já existe, você não está abrindo mão de algo que não existe. Fortaleza tem 298 anos. Durante 297 anos, Fortaleza não teve taxa de lixo. Está tendo taxa de lixo de um ano para cá. Então, eu pergunto, a minha resposta é fazendo uma pergunta. Fortaleza melhorou a limpeza urbana? Mas não existiam essas metas, né? Como é que estão estabelecidas no marco, né? De universalizar. Walter, a cidade piorou, continua mais suja. O que falta Fortaleza é um gestor, é alguém que tenha efetivamente uma capacidade, uma competência de, primeiro, acabar com gorduras que existem, tipo, a prefeitura hoje é um cabide de emprego. Você sabe quantos empregos terceirizados tem a prefeitura hoje?
pessoas que não trabalham, pessoas que estão lá na folha todo dia, todo mês, você contribuinte, você irmão e irmã fortalezense, população, você que paga seus tributos, ISS, TBI, paga IPTU, você sabe o que é que isso significa para o seu bolso? Você sabe quantos são? Não, 30 mil terceirizados que Fortaleza tem. Mas sem trabalhar, sem... Boa parte sem trabalhar. Boa parte sem trabalhar. Denúncia eu não grave, posso dizer que são todos que eu estaria aqui sendo leviano, mas boa parte sem trabalhar. Você sabe o que é que significa isso? Uma liderança lá Você vai fazer um pente fino nesse? Não, eu vou avaliar, eu não vou dizer que vou... Primeiro, eu não quero causar nenhum tipo de instabilidade. Eu não vou criar nenhum tipo de instabilidade para as pessoas. Caça às bruxas. De caça às bruxas, eu não vou fazer isso. Agora, nós vamos fazer uma avaliação. Óbvio que eu vou fazer uma avaliação para saber. Porque se criou-se uma taxa do lixo que arrecada mensalmente algo em torno de 15 milhões, que hoje nós temos quase 200 milhões de reais que já foram arrecadados pela Prefeitura de Fortaleza, ninguém sabe para onde é que vai estar indo esse dinheiro. Então, o que é que nós temos que fazer? Uma avaliação. E o município pode abrir mão dessa receita, então? Claro! Se durante 297 anos o município nunca teve essa receita, se nós temos 298 anos e o município em 297 nunca teve essa receita, é claro que isso aí foi uma medida meramente arrecadatória. É óbvio. E eu irei acabar porque isso é uma taxa imoral. Nós não podemos colocar um ônus desse no bolso da população. Nós vamos acabar com essa taxa e nós vamos fazer uma gestão eficiente, tendo a condição de queimar gorduras, de acabar com algumas gorduras e aí sim ter a condição de estar implementando ações, inclusive na área do meio ambiente, inclusive na área da limpeza urbana. Candidato, 8 horas e 50 minutos, faltam então 20 minutos para o fim da nossa sabatina. Queria trazer outro ponto explorado na campanha, né, que é a polêmica e já famosa CPI do narcotráfico. Em 2018, o senhor alegou que tinha família, que não tinha segurança 24 horas por dia e também, agora mais recentemente, o possível uso político desse instrumento. Mas voltando ao seu argumento, não é um atestado de falência da nossa segurança pública trazer esse tipo de argumento? Ou seja, um parlamentar não pode exercer as suas funções dentro de uma CPI porque corre o risco de ser sequestrado ou de ser morto por algum integrante da facção. O senhor tem esse reconhecimento dos problemas e das falhas da nossa segurança pública há quase 10 anos comandada pelo seu partido, o PT, e nos 8 anos anteriores pelo seu aliado e apoiador, ex-governador, atual senador Cid Gomes? Vamos novamente restabelecer a verdade. Isso aí foi tirado, uma frase que tirado dentro de um contexto. Iniciando, vamos restabelecer aqui a verdade. Essa CPI foi solicitada em 2015, com a minha assinatura, inclusive. Com a minha assinatura... Em 2015, foi solicitada essa CPI. Essa CPI ficou adormecida durante 4 anos. E no 4º ano, em 2018, ano de período eleitoral, alguns deputados oposicionistas começaram a fazer pressão para que essa CPI saísse, desse início, fosse instaurada essa CPI. Eu fui contra essa CPI. Por quê? Porque querer se fazer palanque eleitoral. Por que não foi feita antes? Por que só foi feita... Aliás, isso aí os cearenses todos conhecem, que as pessoas que normalmente fazem isso são aquelas que estão liderando motins, rebeliões, que não foi a primeira vez. Lá atrás, em 2010, 2011, fizeram isso. 2018 tentaram novamente. 2020 fizeram novamente rebeliões, motins. Então, vamos aqui restabelecer a verdade. A verdade é de que as pessoas estavam querendo se aproveitar com oportunismo político. O senhor não falou que tinha medo de atingir a sua família? Dentro de um contexto. Então, com um oportunismo político, estavam querendo, infelizmente, desestabilizar a segurança pública do nosso Estado. Segurança pública, Ítalo, Galter e a todos que nos acompanham, não é um caso apenas do Estado do Ceará. É um caso do Brasil. Se você pegar as 27 unidades da federação, praticamente todas as 27 têm esse problema. Todas as 27 têm esse problema. Agora, aqui no estado do Ceará, infelizmente, tem algumas
alguns líderes que todos nós conhecemos quem são esses líderes, que inclusive cresceram dentro da política, fazendo motins, fazendo rebeliões. E essas pessoas sempre querem se aproveitar politicamente, com oportunismo, repito, com oportunismo político, querem se aproveitar desses momentos para desestabilizar a segurança pública do nosso Estado. Mas o senhor tem críticas à política de segurança pública? Quais são os problemas que o senhor identificaria e como prefeito poderia, inclusive, ajudar na solução delas? Ótimo. Bem, primeiro, como eu disse agora há pouco, segurança pública não é um caso que possa se discutir de forma unilateral. Não é algo, é um desafio enorme. Obviamente que tem que haver uma ampla discussão envolvendo os órgãos de segurança, tanto da esfera do governo federal, como da esfera do governo estadual, como também daqui da Prefeitura de Fortaleza, através da Guarda Municipal. Walter, a Prefeitura de Fortaleza tem uma Secretaria de Segurança Pública criada no ano de 2013. 11 anos. Portanto, apesar de constitucionalmente não ser competência do município, da Secretaria de Segurança Pública Municipal, mas é dever sim da Prefeitura se integrar aos órgãos de segurança. Eu, como gestor maior, eu como prefeito de Fortaleza, eu vou integrar a minha Guarda Municipal com os órgãos de segurança do Estado, ou seja, Polícia Militar e Polícia Civil. Eu vou integrar a minha Guarda Municipal com a Polícia Rodoviária Federal e com a Polícia Federal na esfera federal. Para, através dessa integração, fazermos ações estratégicas, fazermos ações de inteligência. Eu vou dar um dado que sempre eu falo nesse dado, e isso aqui não é chute não, como alguns fazem. Isso aqui são dados reais do CIOPS. 53% das ocorrências registradas no CIOPS, nos finais de semana, ou seja, de 20 horas de sexta-feira às 20 horas dos domingos, são relativas à perturbação do sossego alheio. São brigas de vizinho, são briga por perturbação por um som, e isso significa 53%, meu caro irmão e irmã fortalezense, 700 policiais sendo deslocados dos seus batalhões, dos seus comandos, para ir resolver problemas de menor potencial ofensivo. Se nós tivéssemos uma polícia, uma guarda municipal integrada com a polícia militar, integrada com os órgãos de segurança do governo do Estado, a própria guarda municipal poderia estar resolvendo esses problemas de menor potencial ofensivo, e esses policiais militares, esses 700 homens que são deslocados nos finais de semana para resolver esse tipo de problema, estariam resolvendo outros problemas de maior potencial ofensivo. Então, a primeira coisa, integração. A segunda coisa, a criação do pelotão da Guarda Municipal em cada regional de Fortaleza. Cada regional de Fortaleza nós teremos os pelotões da Guarda Municipal. Para quê? Armados? Aqueles que estão armados. O armamento. É bom que se diga que isso é uma lei federal. Isso é uma lei federal. Então, parte da Guarda Municipal já está armada. Tá? Então, o que é que a Guarda Municipal irá fazer? Esses pelotões. Irá fazer o patrulhamento, a ronda dos espaços públicos, das areninhas, das praças, das escolas, dos postos de saúde, das paradas de ônibus, isso tudo fazendo de forma integrada. Não se combate a questão da violência sozinho, se faz de forma integrada. Por isso eu também faço parte de um comitê, que é um comitê estratégico, onde engloba, contempla os poder executivo através do governador e os órgãos de segurança do Estado, o poder judiciário através do presidente do Tribunal de Justiça e o poder legislativo através do presidente do Poder Legislativo. Mas a integração não é hoje por conta do prefeito só? Essa integração o governo tem buscado essa integração, claro, por exemplo? Claro, o governador é um homem extremamente republicano, o governador já tentou sentar algumas oportunidades com o prefeito, a realidade, o prefeito transfere responsabilidade. O prefeito, há um assassinato dentro de um equipamento da saúde, como o IJF do município de Fortaleza, poucos minutos depois ele vai para uma rede social dizer que a culpa é do governador, sem nem saber o que tinha acontecido. Poucos minutos depois dessa primeira declaração, ele vai para a mesma rede social e desfaz. Diz que não, que foi uma falha de controle de acesso que aconteceu ali de um ex-servidor que já estava há mais de um ano que não estava mais como servidor do IJF terceirizado, mas que entrou ali e assassinou uma pessoa. Então é claro que existe uma falta de integração, uma falta de diálogo. Isso é fato. Isso é fato. E aí eu vou ter um forte diálogo com o governador Elmano,
com o governo federal, para que a gente possa fazer essa integração. Além de outras ações também que são importantes, Ítalo. Por exemplo, eu tenho andado muito por Fortaleza, muito mesmo. E é incrível, é impressionante como a periferia de Fortaleza está escura. Nós vamos fazer um programa chamado... Não é só a periferia não, tem vias inclusive bem movimentadas. É verdade. Mas eu digo assim, muito mais a periferia, que a periferia muitas vezes ela é mais esquecida e sofre bem mais. Então nós vamos fazer um programa chamado Programa Cidade da Luz, onde nós vamos iluminar essa cidade, trazendo mais segurança, trazendo um pouco mais de conforto para as pessoas. Então, e além disso, também nós vamos implantar, nós vamos criar uma coisa chamada a Casa da Mulher Fortaleza. Essa Casa da Mulher de Fortaleza, nós vamos acolher mulheres vítimas de violência, mulheres que sofreram algum tipo de violência, e nós vamos acolher com psicólogos, com advogados e dar os devidos encaminhamentos legais, se por acaso necessário for, para representar junto ao Ministério Público ou para fazer até mesmo uma ação junto ao Poder Judiciário. Perfeito. 8h59, faltam agora 10 minutos para o encerramento da nossa sabatina. Para quem está chegando agora, já peço aí para você deixar o seu like. Candidato, queria tratar sobre outro assunto também, relativo à sua administração frente à Assembleia Legislativa. No último mês de junho, infelizmente, tivemos um incêndio no plenário da Assembleia, e o senhor prometeu que em 30 dias iria divulgar, né, o laudo, o resultado aí da perícia. Já se passaram 90 dias, esse laudo não foi apresentado, mas ontem o senhor disse que tratou-se ali de um curto-circuito. Eu queria que o senhor trouxesse, então, mais informações detalhadas sobre esse laudo, se o senhor se compromete em nome da transparência a divulgar o laudo desse incêndio. Não tem problema. Antes de mais nada, eu quero dizer que a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, em 2021, quando eu assumi, 1º de fevereiro, ela não estava nem entre as 15 assembleias mais transparentes do Brasil. Hoje a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará está entre as 4 assembleias mais transparentes do Brasil. E isso não dito por mim, mas pela Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, órgão que nos fiscaliza. Eu vou repetir, a Tricom, Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, classificou a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará entre as 4 mais transparentes do Brasil. Nós temos um órgão internacional que também fez uma pesquisa, nós também ficamos entre as 4 mais transparentes do Brasil. Então não tem nada, absolutamente nada que esconder, absolutamente nada. O que aconteceu foi um curto-circuito, tem lá no laudo do Corpo de Bombeiros, esse curto-circuito terminou ocasionando esse incidente que nós... parte exatamente? Foi falta de manutenção? Na parte superior, não, essa questão de manutenção. Nós temos primeiro uma Assembleia que tem mais de 50 anos, né? Então, manutenção, nós temos diversos contratos de manutenção lá. Então, o que aconteceu foi isso, foi um curto-circuito. É bom que se diga que nós devemos estar entregando o plenário por volta agora no mês de outubro, nós devemos estar entregando o plenário, já praticamente todo ele recuperado, ainda estão faltando alguns pequenos ajustes, mas assim, fizemos uma dispensa de licitação, a mesma que aconteceu no Tribunal de Justiça, que não foi questionada em nenhum momento, né? Para a festa dos adversários, né? Tem sido explorado também. Isso. Tribunal de Justiça, aconteceu um incêndio no final de 2022, salvo engano, 2021 para 22, e o Tribunal de Justiça fez uma dispensa de licitação. É engraçado, até me surpreende, que nenhum dos meus adversários, na época, questionou a dispensa de licitação no Tribunal de Justiça, com um valor praticamente quase 10 vezes maior do que o meu. E nós fizemos essa dispensa, por quê? Porque há necessidade, nós estamos trabalhando numa situação que eu não digo inadequada, mas improvisada, então há necessidade de a gente reabrir a Casa do Povo para o povo. Candidato, outra área muito demandada pela população é a área da saúde. Pois não. E um dos problemas, apontaria 2 problemas com relação à Prefeitura de Fortaleza e pediria uma análise do senhor. Uma é a questão das filas, né? As filas existentes. O senhor tem prometido zerar essas filas. Eu perguntaria se essa é uma ideia que o senhor entende execuível, dentro da linha que o senhor disse inicialmente, que o seu conjunto de propostas ela é marcada por isso. Então, é execuível a gente imaginar zerar essas filas, acabar com as filas, que dizem que elas são grandes, elas são extensas, elas têm uma justificativa de alguma forma, porque senão já teriam resolvido, eu imagino. E outro ponto é o IJF, que continua, é um hospital ligado ao município. Gestão após gestão nenhuma consegue resolver esse problema, e sempre há atritos com os governos
estaduais e federais, porque acaba sendo um hospital de Fortaleza, que metade do atendimento vem do interior. 40%. 40%. Então, essas duas questões. O senhor acha exequível projetar, no curto prazo, zerar, acabar com as filas da saúde em Fortaleza? E a questão do IJF, como é que o senhor pretende dar uma solução definitiva para esse problema? Isso parte, evidentemente, de um bom nível de conversa com o governo estadual e federal, porque tem uma transferência de recursos que nunca acontece no nível que o hospital exige. Bem, eu nunca prometi zerar a fila na área da saúde. Eu prometi zerar a fila na questão da creche, do ensino infantil, que nós temos aí 10 mil. Então, qual é o seu compromisso seu com relação às filas da saúde? 10 mil crianças em fila de creche. Aí realmente eu me comprometi até o final do meu governo a acabar com fila nas creches. Na saúde, porque a saúde em Fortaleza, para que a gente possa efetivamente fazer algo, nós temos que dar uma atenção muito especial para a questão da atenção básica. Falar da atenção básica na saúde em Fortaleza é falar, primeiro, nos postos de saúde. Não adianta nós termos postos de saúde onde o atual gestor, o atual prefeito está aí passando mão de tinta, reformando esses postos de saúde onde falta médico, falta remédio, onde falta profissionais de saúde. Aliás, até mesmo os próprios que ele está aí reformando estão caindo, né? Porque final de semana retrasado, caiu um teto de um hospital, o hospital lá do Gonzaguinha, da Messejana, inclusive ferindo aí duas pessoas, duas profissionais. Então, nós temos que colocar para funcionar o que já existe, a estrutura existente. Nós temos que colocar médicos nos postos de saúde, nós temos que colocar enfermeiros, nós temos que colocar dentistas, profissionais nesses postos de saúde. Além disso, nós vamos ampliar esses postos de saúde no sentido de que essa ampliação do horário, nós vamos criar o programa Terceiro Turno, onde nós vamos ampliar até as 21 horas o horário de atendimento para que você, trabalhador, trabalhadora, possa ter acesso, condições de não no seu horário de trabalho, mas depois do seu horário de trabalho você ter acesso à saúde, ao posto de saúde. Segunda coisa importante que nós iremos fazer, nós vamos dar uma atenção toda especial aos CAPs, onde faltam profissionais, ou seja, psiquiatras, psicólogos, para fazer o atendimento. Nós temos 16 CAPs em Fortaleza. Nós não só iremos ampliar, mas como também iremos fazer uma contratação de psiquiatras e psicólogos. Terceiro ponto que é extremamente importante, o Galdo, nós vamos reabrir todas as emergências que foram fechadas, inclusive o Hospital Nossa Senhora da Conceição, lá no Conjunto Ceará, que é desumano o que o atual prefeito fez. Fechar um equipamento como aquele, fazendo com que a população ou vá em Caucaia ou vá em Maracanaú para ser atendida. Então nós vamos reabrir. Quarta situação, que aí envolvendo diretamente o que você falou. Nós vamos criar um programa chamado Cartão Saúde, Mais Saúde, onde nós vamos fazer parcerias com clínicas populares para que essas pessoas também possam, a população também possa, todos os bairros praticamente hoje tem clínica popular e essas pessoas possam fazer esses exames e consultas nessas clínicas populares também, se for o caso, nos postos de saúde ou nas clínicas populares, que serão conveniadas, fortalecendo inclusive o Sistema Único de Saúde. Quinta situação que é importante também, nós vamos fazer uma regulação eficiente no Estado, e aí vem diretamente a questão do IJF. O IJF hoje, que é um hospital de alta complexidade, todo e qualquer caso se dirige ao IJF. Por quê? Hoje todo mundo vai para o IJF. Todo mundo vai para o IJF. Aliás, por quê? Tempo. Porque essa regulação não existe. Não há um diálogo entre os sistemas. Então nós temos que ter uma regulação eficiente. A regulação do IJF, com a regulação dos frotinhas, dos Gonzaguinhas, das policlínicas, para quê? Para que somente os casos de alta complexidade efetivamente possam se dirigir ao IJF. Sexto ponto que é importante. Para finalizar. A criação de policlínicas, novas policlínicas. Por quê? Porque os casos de menor complexidade pode perfeitamente ir para uma policlínica, pode perfeitamente ser resolvido no Gonzaguinha, pode perfeitamente ser resolvido para uma outra unidade e não no IJF. E é importante que a população saiba que a metade do orçamento da saúde daqui de Fortaleza é custeada tanto pelo governo federal como governo estadual. O governo estadual custeia 130 milhões, são repassados para a Prefeitura de Fortaleza para custear a saúde. E o governo federal é 1 bilhão e 300 milhões que são repassados. Portanto,
quase 50% do orçamento da saúde é repassado pelo governo federal e governo estadual. Então, e além disso, o governo do estado do Ceará, ele hoje, dos 13 hospitais que tem aqui em Fortaleza, 9 são do governo do estado. 9 são do governo do estado. Portanto, além dos hospitais regionais que foram feitos, desafogando o IJF, o que falta é gestão. É gestão para a gente melhorar a saúde de Fortaleza, e não só a saúde, nós melhorarmos a gestão da cidade de Fortaleza. 9h08, eu tenho ainda mais 2 perguntas, preciso que o senhor responda elas duas bem rápido. A primeira, outro problema grave de Fortaleza é a questão da segurança alimentar, da fome, e aqui eu vou trazer uma informação lá do site da Assembleia Legislativa. O trabalho da Alesse para contribuir com a segurança alimentar do cearense segue com a entrega de 87 cozinhas do Ceará sem fome. No total, 290 cozinhas serão contempladas na capital. Eu pergunto, essa não seria uma função do Executivo? Segundo, por que cozinhas só em Fortaleza, cidade que hoje o senhor é candidato a prefeito? O senhor não enxerga um certo tipo de uso político da Assembleia para suas pretensões eleitorais? Bem, isso não é uma competência só do Executivo, não. Isso é uma competência de todos nós, da sociedade de uma maneira geral. E eu me juntei, eu me integrei a uma coisa chamada Pacto Ceará contra a Fome. Eu aderi, a Assembleia Legislativa aderiu, e nós demos a nossa participação. Por que só Fortaleza? Não foi só Fortaleza, não. Não foi só Fortaleza, foi todo o estado do Ceará. Que a Assembleia enviou equipamento. Nós enviamos tanto para Fortaleza, mas também para outros municípios do estado do Ceará. Claro que não deu para todos, porque são, salvo engano, quase 900, cerca de 900 cozinhas comunitárias que nós temos em todo o estado do Ceará. E aqui em Fortaleza são 270, alguma coisa assim, 280. Então não foi só para Fortaleza, foi para outros municípios também. Então eu acho que isso é um dever de todos nós, enquanto cidadãos e cidadãs que nós somos. E no meu governo, nós iremos criar o Fortaleza Sem Fome, assim como o governo do estado fez, o Ceará Sem Fome, nós iremos implantar o Fortaleza Sem Fome para que nós não tenhamos nenhum fortalezense sem um prato de comida, pelo menos uma refeição diária. Outra dúvida em relação às faixas azuis destinadas para as motos, né? Temos aí vias que são estreitas e que já estão tomadas por outras faixas. Sim. Tem ciclofaixa para as bicicletas, tem as faixas dos ônibus, por exemplo, Antônio Salles, Domingos Olímpicos, só sobram 2 para os carros. Como é que o senhor vai conseguir colocar ali uma faixa para moto, e se há outras avenidas, se não for esse o caso, que isso pode ser implantado? Claro, é claro que nós não vamos ter condições de botar em todas as avenidas de Fortaleza. Quais seriam? Por exemplo, Aguanambi, por exemplo, Bezerra de Menezes. Bezerra está também todo estreito. Sim, mas nós temos... Será que há necessidade de ter 2 faixas para ônibus? Será que não haveria necessidade apenas de uma faixa? Mas então, aí como é que... Não, aí a engenharia de tráfego que nós teríamos que estudar. Obviamente que não em todas as ruas, não em todas as avenidas, mas aquelas que forem possíveis nós vamos implantar a faixa azul. Aliás, já existe em outras cidades do Brasil. São Paulo, São Paulo, por exemplo. Mas apenas em avenidas mais largas. Nós aqui iremos implantar nas avenidas mais largas. Perfeito. Nossa sabatina, então, vai chegando ao fim, candidato. Vou fazer para o senhor a pergunta que eu estou fazendo para todos os candidatos. Caso o senhor seja eleito, o senhor vai comandar a nossa cidade no aniversário de 300 anos da capital em 2026. Pergunto para o senhor que presente o senhor já prometeria para a cidade, mas não é essa coisa genérica, é uma cidade melhor, uma cidade mais bonita, não. Um presente concreto que o senhor se compromete aqui a dar à Fortaleza, caso seja eleito no aniversário em 2026. O que eu tenho maior responsabilidade, Ítalo, é com a minha palavra naquilo que eu falo. O que eu posso dizer para você, irmão e irmã fortalezense, é que você terá um prefeito presente na sua vida. Você terá um prefeito que estará em todos os momentos, não apenas em período eleitoral. Eu estou com muita energia, eu estou muito conectado com a população, estou andando muito por Fortaleza, vejo a pobreza, vejo as necessidades cada vez maiores, e eu quero fazer um grande governo. Quero fazer um governo para você, sobretudo para aqueles mais vulneráveis, aqueles que mais precisam. Eu quero cuidar das pessoas, eu quero cuidar de Fortaleza. Cuidar de Fortaleza é cuidar das pessoas, juntamente com o presidente Lula, juntamente com o ministro Camilo, juntamente com o governador Eumano. E Fortaleza tem um momento histórico, momento na sua história, de ter um prefeito aliado com o governador e com o presidente da República. E para isso, eu me coloco à sua disposição. Para isso, eu me coloco para você me avaliar a minha história, avaliar o meu comportamento, o meu passado. Tudo aquilo que hoje os meus adversários falam é porque não tenho o que dizer, querem criar situações. Minha história, minhas mãos sempre foram limpas.
minhas mãos sempre foram limpas. Então eu ponho para você a minha avaliação. Sou um homem de muita fé, sou católico praticante, sou casado, tenho 3 filhos, sou avô, tenho um neto, e eu não quero envergonhar minha família, nem meus amigos e nem a população de Fortaleza. Eu quero governar para você, e é por isso que eu coloco e peço o seu voto. Vote 13 no próximo dia 6 de outubro, para que a gente possa ter uma cidade efetivamente mais inclusiva, uma cidade onde as pessoas possam ser incluídas na sociedade como um todo. O negro, o branco, a pessoa com deficiência, os portadores de transtorno de espectro autista, aqueles que têm síndrome de Down, aqueles com fibromialgia, com qualquer deficiência. É essa Fortaleza que eu quero, uma Fortaleza inclusiva. Aliás, nós vamos criar o Espaço Girassol em todas as regionais de Fortaleza. Esse espaço irá te acolher, aquele que tem síndrome de Down, aquele com transtorno de espectro autista, aquele com qualquer uma outra deficiência, com uma equipe multidisciplinar. Eu já faço isso na Assembleia e vou fazer isso na Prefeitura. Por isso, eu peço a você o seu voto. Vote no 13. Muito obrigado, candidato. Obrigado, Walter George. Obrigado a você que acompanhou aqui o nosso Povo News de 8 às 9, agora 9h14 da manhã. Lembrando que continuamos com a nossa série de sabatinas quinta-feira com o candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo União Brasil, Capitão Wagner. Deixa eu dar aqui só também o resultado final da nossa enquete. A gente perguntou para você, na sua opinião, em qual cidade, em qual capital você acha que teremos a eleição mais acirrada do Brasil no próximo dia 6 de outubro. 47% afirmaram que em São Paulo, 43% em Fortaleza, 1% Belo Horizonte, 8% não sabem. Então, isso amanhã, a partir das 8 da manhã, estamos de volta com mais um Povo News. Muito obrigado pelo carinho, pela sua companhia e até amanhã. Tchau, tchau.